Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e neste programa falamos sobre empreendedorismo e inovação em Portugal. Hoje vamos falar sobre a eficiência energética de edifícios e como a startup portuguesa Bandora Systems oferece soluções para se conseguir otimizar os seus consumos energéticos. Algo que é bastante problemático nos dias de hoje, até porque se sabe que os edifícios são responsáveis pela emissão de 40% dos gases com efeito estufa. Portugal está bem posicionado, no terceiro lugar a nível europeu de emissões per capita, mas tem o objetivo de continuar a reduzir e atingir a neutralidade carbónica até 2045. A Bandora Systems, desde que foi criada, teve um investimento total a rondar os 2 milhões de euros, sendo que a última ronda de investimento foi uma ronda seed, liderada pela Blue Crow Capitals, contando com a participação da Portugal Ventures. Para nos guiar para este universo de sustentabilidade dos edifícios, temos connosco a CEO e cofundadora da Bandora, a Márcia Pereira. Engenheira mecânica, formada pelo Instituto Superior Técnico, a frequentar atualmente um doutoramento no programa MIT Portugal em Sistemas de Energia Sustentável, a Márcia traz consigo quase 20 anos de experiência na área da eficiência energética. Antes de fundar a Bandora, o seu percurso profissional incluiu passagens por entidades como a ADEN e a Glint. Márcia, bem-vinda aqui aos Inovadores. Olá, Diogo. Obrigada pelo convite. Obrigado. Olha, conta-me lá então, o que é isto da Bandora Systems? Qual foi o problema que vocês vieram resolver aqui? A Bandora é uma solução que pretende otimizar o consumo energético nos edifícios. Como tu referiste, é uma problemática. 40% do consumo mundial de energia é nos edifícios. E percebemos que mesmo com a inovação tecnológica daquilo que chamamos Smart Buildings, ainda existe uma forte componente, uma forte dependência humana em todo aquilo que é a sua gestão dos edifícios. E é por isso é que pensamos temos que automatizar esta tomada de decisão de forma a que consigamos otimizar a sua operação. O que é que isto significa? Significa que com uma tomada de decisão consciente, de acordo com aquilo que é, como é que exatamente o edifício funciona, quais é que são as necessidades de conforto daquele edifício e dos seus ocupantes, também tendo em conta a zona climática, ou seja, a previsão meteorológica, como é que vamos combinar todos estes elementos de forma a que se consiga um ajuste fino e uma tomada de decisão totalmente personalizada e focada naquilo que é a operação do edifício. E só assim conseguimos reduzir o consumo energético dos edifícios. E temos conseguido atingir poupanças até 70%. Só para ter uma ideia, Diogo, de qual é que tão grande é que é esta problemática, porque ainda é uma tomada de decisão de como gerimos os nossos edifícios de uma forma muito elementar. Mas estamos a falar de iluminação ou de ar-condicionado? Estamos a falar exatamente do quê? E que tipo de edifícios nos estamos aqui a referir? Não são edifícios habitacionais, suponho? Não, nós estamos focados em edifícios de serviços, porque os edifícios de serviços são geridos por pessoas que não pagam a sua fatura. Naturalmente que nós nas nossas casas, como somos nós que pagamos a fatura, temos uma maior racionalização no consumo, na utilização da energia. E a Bandora está focada nos sistemas de ar-condicionado. E porquê? Obviamente que queremos abraçar tudo o que é 360 o edifício, mas começámos nos sistemas de ar-condicionado porque eles são responsáveis até 60% da fatura energética de um edifício. Portanto, tem um peso muito grande e, portanto, tudo aquilo que fizermos tem um impacto muito grande na fatura energética. Nós já conseguimos reduzir 25% do total da fatura, por exemplo. Tipicamente, nesses edifícios de serviços, maioritariamente há empresas subcontratadas para fazer essa manutenção. Portanto, o vosso objetivo é substituir essa empresa? Não, nunca. Ou seja, aliás, a problemática é exatamente essa. Vamos imaginar, estas empresas são subcontratadas e têm contratos anuais ou a cada 2 anos. E, portanto, todo aquele conhecimento que vamos obtendo com a operação do edifício, ou seja, vamos imaginar, se eu às 9 horas quero garantir que estejam
21 graus Celsius naquele edifício, a que horas é que eu devo ligar o meu sistema de ar-condicionado, sabendo que a previsão meteorológica será de X, sabendo que o nível de ocupação é Y, e, portanto, aquele conhecimento é quanto tempo exato é que demora a fazer, a atingir aquela temperatura desejada. E é aí que nós trabalhamos. Nós trabalhamos no last mile do consumo, da eficiência energética. Vamos imaginar driverless cars, ou seja, veículos de condução autónoma. Nós fazemos exatamente o mesmo. Nós desenvolvemos edifícios autónomos. A ideia é que o edifício autonomamente consiga se gerir a si próprio. Tal e qual. Obrigando a menos operação humana, ao fim e ao cabo. Obriga menos intervenção humana e, finalmente, as equipas de manutenção podem estar ocupadas a fazer exatamente manutenção. E isso é feito com inteligência artificial? Isso é tudo feito com inteligência artificial. Machine Learning. E então, e o vosso modelo de negócio aqui, mais ou menos, como é que funciona? Bom, o nosso modelo de negócio é uma subscrição, porque da forma como nós desenvolvemos a nossa tecnologia, é uma tecnologia que é bastante escalável e, portanto, permite-nos fazer um modelo de subscrição pura. E, portanto, nós temos uma flat tiers, ou seja, em que temos um fee, um valor mensal fixo, de acordo com o tamanho do edifício, ou seja, até 500 metros quadrados, 180 euros, até 2.500 metros quadrados, 330 e até 5.000 temos 600 euros. No entanto, temos um modelo de negócio bastante recente, que tem cerca de 6 meses, que é a partilha da poupança. Okay. Ou seja, era o que eu ia perguntar, um success fee. Exatamente. Além do valor fixo? Não. Okay. Não, 100% ou uma coisa ou outra. Exatamente, uma coisa ou outra. E de facto tornou-se este o nosso modelo que trouxe um grande número de clientes. Ou seja, só para ter uma ideia, em 2023 tínhamos 9 edifícios na nossa plataforma. E no final de 2024 passámos a ter 146 edifícios contratualizados. Foi um aumento exponencial. Mas não obriga a qualquer tipo de investimento da empresa. Basicamente o ganho é partilhado entre os dois. Tal e qual. E a 50-50 já agora? Fazemos 50% e vou-lhe dizer que não é ingênuo, porque começámos a perceber que havia clientes em que estávamos a trazer um benefício gigante comparado com outros, não é? Claro. Tal e qual. Imagino, se a poupança é de 70% em alguns, eu nem imagino o custo que eles tinham. Então, vocês já têm, como disseste agora, pelo menos em final de 2024, 140 clientes, só em Portugal, estão espalhados por onde e que tipo de clientes é que estamos a falar? Em 2024 só em Portugal e temos vários segmentos. Temos segmento do retalho, nomeadamente cadeias de fast food. Temos também hospitalidade, edifícios de escritório. Enfim, temos cada vez mais ganhando novos casos de estudo, armazéns, farmácias também, e vamos testando também a nossa tecnologia em diferentes segmentos, em diferentes utilizações de E neste momento edifícios. Estão concentrados só no ar-condicionado ou já começaram a tentar abranger mais áreas? Bom, da forma como nós desenvolvemos a nossa plataforma, ou seja, ela está é 100% agnóstica, ou seja, e está orientada a fazer uma integração com aquilo que chamamos os protocolos de comunicação da indústria. Ou seja, nós não estamos focados na marca A, B ou C de sistemas de climatização, mas no protocolo de comunicação que atualmente são standard e abertos. E o que é que isso levou? Levou a que qualquer dispositivo que comunique também da mesma forma, se consiga comunicar com a nossa plataforma. Portanto, já aconteceu integrarmos com sistemas de iluminação, já aconteceu integrarmos com contadores de água e outros dispositivos. O que atualmente, e não fazemos qualquer controle, podemos no limite fazer ali alguma regra, horários, etc. Ou seja, nada de IA, mas no entanto estamos já aqui a trabalhar aqui a base. Criar a fundação. Exato, a fundação, para depois no futuro podermos também integrar. E isto também é algo que nos diferencia também na nossa concorrência, porque a nossa concorrência está muito focada na marca A, B ou C, ou então integrar sensorização,
climatização ou outros controlos, etc. Nós não, nós trabalhamos na parte apenas do protocolo e, portanto, conseguimos integrar com todos os edifícios, quer eles sejam smart, quer não sejam, e conseguimos também em qualquer dimensão, ou seja, desde o pequeno restaurante de uma cadeia de fast food, como até um grande hotel de 4, 5 estrelas, por exemplo, e de uma forma escalável e bastante rápida. Aqui um detalhe técnico que eu ainda não percebo. Imagina que eu tenho aqui um edifício de escritórios e eu quero que a temperatura esteja sempre nos 21 graus ou 22, não sei se esta será a temperatura normal. Eu tenho que ter sensores ou vocês conseguem detectar como é que isso funciona? Tenho sensores de temperatura, obviamente. Então, o que muita gente desconhece é que os sistemas de ar-condicionado atualmente, mesmo aqueles mais simples, domésticos, aquilo que chamamos de splits, já têm uma grande quantidade de dados disponíveis e que ninguém utiliza. Ou seja, eles próprios já têm sensores de estado, etc. E, portanto, quando eu consigo conectar-me àquele sistema de ar-condicionado, eu vou receber o ligar, o desligar, consigo controlar a velocidade da ventilação, consigo mudar se faz frio, se faz calor, se desumidifica, etc. Consigo também alterar a sua temperatura, consigo saber qual é que é a temperatura ambiente, por exemplo. Eu consigo receber toda essa informação. E, portanto, sabendo isto, eu não preciso de mais sensores. Mais equipamentos. E esta é a nossa premissa. Ou seja, vamos fazer aqui um retrofit, vamos melhorar aquilo que já tem no seu edifício sem que seja necessário instalar novos dispositivos, novos sensores. Márcia, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa. Foi um prazer e muito sucesso aí para vocês. Obrigada, Diogo. Eu e a Márcia vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Subscrevam para receber um aviso sempre que sair um novo episódio. Muito obrigado a todos. Até ao próximo episódio. Márcia, agora a segunda parte. Há pouco, quando perguntei sobre os clientes, e tu descreveste os diversos clientes, mas não disseste uma parte que era se são maioritariamente em Portugal, ou para já são só em Portugal, ou já começam a internacionalizar? Sim, eles são maioritariamente em Portugal e já estamos a internacionalizar ainda de uma forma, digamos, inorgânica, ou seja, temos vindo aqui a testar parceiros, estamos vindo a testar também mercados, perceber como é que os mercados reagem, enfim, e felizmente, de uma forma geral, todos os mercados querem reduzir o consumo de energia. Portanto, este é um bom ponto a nosso favor. Uma boa motivação. Uma boa motivação, mas claro que estamos a ver onde é que os mercados são mais favoráveis. Por exemplo, até posso dar o exemplo, mercados, por exemplo, como o Brasil, percebemos que têm sistemas de climatização muito antigos, estamos a falar às vezes de 20 anos, e sistemas de climatização com 20 anos já é mais difícil conseguirmos integrar porque ainda tem protocolos antigos e proprietários e que nós não conseguimos nos conectar. Pois não são standard, não é? Exato. Então explica-me lá este conceito, o que é que nós chamamos de edifício sustentável? Bom, isso é uma excelente pergunta porque o edifício sustentável pode ter várias vertentes, mas eu só vou focar naquilo que chamamos o Net Zero Building, ou seja, um edifício com consumo zero. É um edifício que no seu somatório tem um consumo baseado em combustíveis fósseis tendencialmente zero, e essa é um dos objetivos europeus, neste caso, até 2030, todos os edifícios novos e públicos sejam net zero, ou seja, tenham um consumo energético dependente de combustíveis fósseis próximo de zero, ou seja, tem que ter fontes renováveis, tem que ter programas de redução do consumo energético, a utilização de softwares como a Bandora, por exemplo,
E tudo isso combinado que permite atingir essas metas bastante ambiciosas, é verdade, na minha opinião. Ainda há pouco, na apresentação do programa, referi que até 2045 Portugal quer ter neutralidade carbónica. Portanto, exato. Ainda temos muito que trabalhar, embora estejamos no terceiro lugar de produção de gases de efeito de estufa, mas na realidade essa produção deve-se à pobreza energética que existe nas nossas casas e nos nossos edifícios, portanto é muito por causa disso. Sim, ao muito menor consumo per capita que temos comparativamente com outros países, nomeadamente a França ou a Alemanha, em que as casas realmente são bastante mais climatizadas comparativamente com as casas portuguesas, por exemplo. Certo. Então, vamos lá entrar aqui no detalhe quando vocês entram num edifício ou começam a trabalhar com uma empresa para começar a trabalhar no edifício, quais são as maiores queixas que as pessoas fazem? Bom, primeiro, a maior queixa dos ocupantes nos edifícios, e eu acho que isso toda a gente sabe, ou seja, 90% das queixas são relativas ao conforto térmico. Toda a gente se queixa nos espaços de trabalho, nos centros comerciais, enfim, todos os edifícios de serviços, a queixa é comum, que é a climatização, ou seja, nunca está a temperatura ideal. Porquê? Porque temos diferentes níveis metabólicos, não é? Que é algo que é perfeitamente natural, mas também muitas vezes porque, como há aqui esta falta de experiência das equipas de manutenção em como operar os edifícios e, em particular, os sistemas de climatização, optam por manter os sistemas em modo automático. É quase como se tivéssemos o ar-condicionado dos nossos carros, em que aquilo muitas vezes está em modo automático e depois, de repente, já está a fazer quente ou desliga, enfim, e torna-se bastante desconfortável. E, portanto, é isso que acontece. No entanto, as queixas dos proprietários dos edifícios, claro, obviamente tem a ver com a redução da fatura energética. E é aí que a Bandora consegue entrar, para resolver este binómio conforto, mas também fatura energética. Se nós mantivermos uma temperatura constante numa determinada divisão, ou que seja, há uma própria inércia do material que existe na divisão, não é? Portanto, nós não precisamos de estar, faz conta que está frio, não precisamos estar sempre com o ar-condicionado no quente ligado, porque o próprio edifício já tem o próprio edifício ajuda-te a manter a temperatura, não é? Tal e qual, isso podemos até lembrar-nos aqui, por exemplo, de um exemplo de habitações já antigas, não é? Com aquelas paredes bastante grossas, em que demora muito tempo a climatizar. Não é? Ou seja, se calhar quando vamos para as casas, enfim, da província, das aldeias, não é? Em que estamos ali quase 2 dias para aquecer e depois no final, quando já está quente, é quando nos vamos embora. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que tem uma inércia bastante grande, ou seja, demora muito tempo, mas a partir do momento em que se atingiu aquela temperatura, depois para ela depois, voltar digamos, a ficar... reduzir ou aumentar é muito mais difícil, ou seja, ela perdura durante muito mais tempo e, portanto, é também aí com a inércia dos edifícios que a Bandora trabalha. Então agora vamos entrar aqui num exemplo. Faz-te conta que eu tenho um edifício de escritórios, aliás, até podia ser este, com estúdios e tudo mais. Como é que funcionaria então a integração da Bandora num edifício destes? Ok, muito bem. Então nós falamos com o técnico de manutenção da RTP. A empresa de manutenção. Com a empresa de manutenção e pedimos uma fatura energética do edifício, pedimos as plantas para percebermos como é que é o edifício, porque nós não vamos ao local. Pedimos também, idealmente, uma listagem dos equipamentos de ar-condicionado ou simplesmente o projeto também, que é algo que está disponível em qualquer edifício de serviço, aliás, é obrigatório. E depois, a partir desse momento... O problema muitas vezes é que não está atualizado. Sim, mas... Por esse modo dá para perceber. Sim, dá para perceber. E depois, a partir daí, nós dizemos ao cliente, ok, muito bem, nós já desenvolvemos a compatibilização com esses equipamentos, portanto, vamos agendar então uma deslocação ou de um técnico Bandora ou de um parceiro
para instalar um mini computador que tem um software de troca de dados, nós chamamos um Data Exchange, que faz a troca de dados a conexão entre o edifício e a nossa plataforma. E é tão simples quanto isso. Entre o edifício, entre o chamado sistema da AVAC. Exato. Sistema de ar-condicionado. Exato. E, portanto, vamos imaginar um edifício como desta dimensão, imagino que tenha um sistema centralizado de controlo do sistema de ar-condicionado e nós conectamos este mini computador a esse sistema. Normalmente é um computador dedicado que está numa zona técnica. No caso não tenha, podemos conectarmos àqueles dispositivos de controle que estão nas paredes, não é? Que fazem o ajuste do set point, conectamos aí, ou então em alternativa também a cada um dos sistemas de ar-condicionado. Quando são os splits, não é? Ou os multi-slip. Exato, quando já são sistemas já bastante descentralizados. Exato. Pronto. Exato. Ou seja, nós trabalhamos de uma forma perfeitamente modular, ou seja, um para muitos, ou um para alguns, ou então um para cada um. Certo. E depois vocês recolhem a informação toda que há pouco referiste, conseguem medir a temperatura, a velocidade da ventoinha e tudo mais. Até alertas, assim, ou seja, problemas, informação de que há um problema num termostato, há um filtro que está cheio, que está colmatado e precisa de ser substituído ou limpo. Muitas vezes alertas que não estão disponíveis para este gestor dos edifícios e que muitas vezes só atuam já quando é tarde demais. Ok, portanto tem um sistema de alarmística e de prevenção, ao fim e ao cabo. Sim, nós não temos ainda prevenção, ainda não está desenvolvido, mas disponibilizamos... Está a ser desenvolvido? Sim, e disponibilizamos ao nosso cliente o alarme, que caso contrário teria que ir ou à cobertura para ver in loco quais é que eram os erros, enfim, que dava um trabalho bastante... Ir ao manual... Tentar perceber o que é que significa o F1 ou o F2. O que é aquele código de erro quer dizer? Exatamente. E, portanto, nós já fazemos toda essa informação, porque quando nos ligamos que recebíamos tantos dados, que optámos, ok, vamos disponibilizar isto também ao cliente, que eu acho que é uma mais-valia, e percebemos que realmente que isto podia ser também outra linha de negócio também da Bandora. Portanto, esse vosso computador que vocês ligam, ou um para um ou um para vários, depois vai-se ligar à vossa plataforma, que é uma plataforma online, suponho. Exato, é uma plataforma online, sim. E eu Facility Manager, ou seja, a empresa que está aqui a gerir o sistema de ar-condicionado aqui do edifício, consegue aceder à vossa plataforma e tem uma espécie de um dashboard? Consegue ter acesso à nossa plataforma, mas a ideia aqui é não fazer nada, porque nós fazemos tudo por ele, ou seja, ele vai ver qual é que é o impacto das nossas atuações, porque nós vamos otimizar. Aliás, no nosso dashboard ele pode verificar quais é que são as atuações que fizemos, mas estão bloqueadas porque nós fazemos tudo isso, ou seja, cada 5 minutos nós estamos a analisar toda a informação que é gerada no edifício e a tomar uma decisão, ou seja, fazemos alterações, ligamos, desligamos, alteramos a temperatura definida, mudamos de quente para frio, sempre que necessário. E vocês conseguem prever, uma vez que tem inteligência artificial, liga-se à parte da temperatura, portanto eu consigo perceber qual é o clima do próximo dia ou dos próximos dias. Vocês têm uma noção também, como é que vocês conseguem perceber a taxa de ocupação do edifício? Tem a ver, nós não sabemos a taxa de ocupação, mas sabemos as curvas de calor no interior do edifício, e é a partir daí que sabemos quando é que é esperado haver aqui um pico de calor, ou seja, quando temos mais pessoas, mais calor latente, e isso significa que até a temperatura ambiente vai aumentar. Também conseguimos determinar se os sistemas de climatização permitirem, através também do nível de CO2, porque o nível de CO2 também vai aumentar com o número de pessoas que estiverem num determinado espaço também. Em termos de desafios técnicos e operacionais, o que é que tens aí a destacar ao longo desta vossa curva de aprendizagem também, ao fim e ao cabo? Bom, existiram desafios que depois que depois de facto até foram bastante bem-vindos e ajudaram-nos também a diferenciar face à nossa concorrência, que foi, por exemplo, percebemos que, contrariamente àquilo que era
a nossa expectativa, ou mais a minha expectativa quando tive a ideia que os sistemas de smart buildings já estavam bastante enraizados naquilo que é o parque edificado mundial, e que de facto não é. Ou seja, não é bem assim. Ou seja, há muito legacy, não é? Ainda há muito legacy. Ainda há muito equipamento antigo. Ainda há muitos equipamentos que não estão integrados em sistemas centralizados de controlo, bastantes, e isso obrigou-nos a fazer uma integração com estes protocolos de comunicação. Ou seja, anteriormente pensámos que iríamos integrar através de software, através de uma API, por exemplo, e rapidamente percebemos que não. Ou seja, por exemplo, a nossa primeira prova de conceito foi numa cadeia de fast food e que era tudo menos centralizado. Isso, por outro lado, levou-nos a que, vamos aqui começar a tornar-nos compatíveis com este tipo de protocolos. Desenvolvemos até um driver agnóstico, ou seja, e que permite comunicar com diversos protocolos, e isso significa que nós estamos prontos a trabalhar com qualquer edifício. Por exemplo, a nossa concorrência, como está apenas focada em smart buildings, ou seja, edifícios que já têm sensores, controladores, um controle centralizado, e portanto trabalham mais grandes edifícios, a Bandora não. A Bandora consegue entrar em pequenos edifícios que não estão nada sensorizados, nem controlados, nem integrados num sistema de internet das coisas de uma forma centralizada. Conseguimos trabalhar nesses edifícios de uma forma bastante mais barata, e portanto conseguimos ter um mercado ainda bastante maior, e entramos onde eles não conseguem estar. Falaste aí da concorrência, da análise que eu fiz aqui para a entrevista, percebi que havia várias empresas, algumas europeias até, a trabalhar nessa área. Para além dessa diferença, que se calhar, eu diria que no norte da Europa existem mais edifícios, os chamados edifícios inteligentes ou smart buildings, portanto já têm sistemas mais atualizados, se calhar no sul da Europa não tanto, mas para além dessa diferença, o que é que achas que vocês conseguem diferenciar deles? Bom, primeiro, não recorremos a sensores, ou seja, nem instalamos sistemas centralizados, ou seja, nada disso. Nós trabalhamos exatamente com o que existe no edifício. Por exemplo, o nosso mini computador é um computador que adquirimos em lojas online, ou seja, tanto podia estar a servir para passar um filme, mas neste caso serve para se conectar entre o edifício e para estabelecer a ponte entre o edifício e a nossa plataforma online. A outra vantagem é que nós conseguimos entregar ou começar a controlar um edifício, ou neste caso otimizar um edifício em apenas 2 dias. Ou seja, conseguimos fazer disto de uma forma muito mais rápida. O vosso setup demora 2 dias. Exato. E porquê? Porque nós não precisamos de esperar por dados online. Aliás, e por acaso também é outro dos desafios que eu por acaso esqueci-me de dizer anteriormente, que era quando começámos a trabalhar no desenvolvimento da Bandora, a primeira pessoa que eu contratei, que é atualmente o CTO, que é o Yorgos Karafotias, um PhD em Inteligência Artificial, ele já concluiu o PhD, pediu-me: Márcia, então dá-me grandes sets de dados. Exato. Para eu poder trabalhar. Exato. Ok, sim senhora. Segundo a legislação, todos os edifícios têm que ter pelo menos 6 anos de dados, que ninguém tem. Certo. Não existe. E então foi interessante. Então vamos ter que os fabricar, vamos ter que os fazer. Então vamos... E é aí que está também uma das nossas grandes diferenças face à concorrência. Nós desenvolvemos um gêmeo digital, um digital twin do edifício, um modelo tridimensional, e com esse modelo tridimensional conseguimos fazer uma simulação da operação com 40 anos de dados climatéricos. Simulados. Simulados. Okay. E com isso conseguimos gerar dados de consumo energético e de temperaturas interiores do edifício durante esses 40 anos. E é com esses dados sintéticos que vamos treinar offline. E como é que vocês criam esse gêmeo digital do edifício? É com através das plantas.
através das plantas. E sabendo o clima que houve naqueles anos. Sabendo a localização, temos acesso depois a bases de dados climatéricas e depois com base nessa informação conseguimos fazer. Aliás, esta é uma tecnologia que já submetemos a patente europeia e vamos submeter a patente internacional em agosto, ou pelo menos até agosto. Convém. Sim. Convém. Então conta-me lá. Um exemplo em que vocês chegaram lá e disseram o vosso sistema é uma desgraça e nós vamos, o tais 70% se quiseres, ou outro exemplo aqui que tenha sido assim estonteante. Sim, foi por acaso um cliente muito interessante que é um espaço de coworking em que toda a gente tinha acesso ao controle, ao comando remoto, vá. Ui, toda a gente tinha acesso. É a pior coisa que se pode fazer. Verdade. E quando lá chegámos, quando estávamos, como foi dos primeiros clientes que tivemos, ainda fizemos uma visita ao espaço. E foi interessante que verificámos que havia espaços com 30 graus Celsius de temperatura definida. Andar de calção e chinelo. Sim, outras temperaturas muito mais baixas, 18, as pessoas levantavam-se recorrentemente para alterar, estavam zangadas. Sim, isso é motivo, acho que é um dos maiores motivos de discórdia no escritório. Verdade. A temperatura da sala. Verdade, sim. E foi realmente um caso muito, muito interessante. E vou dizer que no início foi difícil também. Foi difícil porque... A reação das pessoas. A reação das pessoas. Porque estavam habituadas aos 30 graus, claro. Aos 30 graus, mas ao controle manual. Exato. Não é? Ou seja, tinham aquele hábito de se levantar e de repente o que é que passou a acontecer? Eles podiam alterar, sem dúvida, mas depois dali a 5 minutos nós íamos fazer o override da decisão. Ok. Voltavam a reduzir a temperatura. Exato. E depois havia algumas coisas... mas eu defini para 30 graus e agora aquele está em 25, porquê? Pronto, e então passámos a explicar, o próprio cliente passou a explicar, o community manager do espaço de coworking também explicou e pronto, e entretanto também perceberam e correu tudo bem e nós já estamos com eles já desde 2023, sensivelmente, sim, ainda foi daqueles 9 edifícios. Mantiveram. Sim, mantiveram. Vocês receberam esta última ronda de investimento, foi a ronda Seed com a Blue Crow Capitals, receberam 1,5 milhões de euros de investimento. Esse dinheiro, portanto, em fevereiro de 2024, esse dinheiro serviu exatamente, ou está a servir exatamente para quê? Essencialmente operações e vendas. Obviamente que ainda temos uma forte componente de inovação e essa também está a ser suportada por uma agenda mobilizadora de um PRR, que também recebemos, no valor de 1,7 milhões, e portanto a componente de inovação também está a ser também suportada. Mas esta ronda de investimento está muito focada em operações e vendas. Operações, mais concretamente, perceber como é que nós conseguimos escalar este produto, ou seja, é um produto deep tech, é um produto que obriga uma integração física, ou seja, não é um SaaS puro, e portanto como é que nós conseguimos... Até já originou uma patente e tudo? Exato. E portanto como é que nós conseguimos operacionalizar isto e tornar o mais escalável possível, e este é o desafio que nos tem tirado o sono desde que recebemos este investimento. E depois, por outro lado, também as vendas, que já levou também a este novo modelo de negócio. Enfim, estamos a trabalhar também em modelos de vendas, enfim, mais focada em outbound, ou seja, em que vamos atrás do cliente e temos tido bastante sucesso nessa componente. Mas essencialmente é isto, sim. Vocês fisicamente estão em 2 locais, Lisboa e Porto, certo? A nossa sede é no Porto. E é lá que está concentrada toda a engenharia, toda a área de software e de research and development, mas também temos um pequeno polo mais de proximidade em Lisboa, onde temos operações, vendas, pronto, um escritório bastante reduzido. Sim. Tu és uma mulher, obviamente, portanto, CEO de uma empresa em Portugal é raro. Tipicamente a maior parte dos entrevistados que eu tenho aqui são homens.
Em termos de percentagem, na vossa empresa, isto é uma área tipicamente muito masculina. Como é que vocês dividem? Há muitas mulheres nesta empresa ou não? Temos bastantes. Temos aí uma divisão 40-60%, 40% mulheres, 60% homens. Tentamos sempre, por exemplo, a equipa de vendas é totalmente feminina. Por exemplo, temos também pessoas que lideram, mulheres que lideram diversas componentes. Temos uma mulher a liderar produto, temos uma mulher a liderar a área de investigação. Aliás, foi ela que liderou a patente, o desenho da patente, por exemplo. E, portanto, temos diversas mulheres que são peças-chave na nossa empresa e, enfim, embora que para nós, para mim, acima de tudo, impera o mérito, não é? E as capacidades, mas naturalmente que também gostamos também que a empresa seja um palco também de diversidade, não só de género, mas também cultural também. E tem sido fácil manter os quadros na empresa? Vou dizer que tem sido muito fácil manter os quadros da empresa. Fácil não em termos de que o processo é fácil, mas que temos turnovers bastante reduzidos, totalmente fora daquilo que é o normal em startups. Ou seja, as pessoas gostam de trabalhar na empresa, gostam também do impacto que geram, ou seja, também acho que a própria empresa, não é? O facto de estarmos a trabalhar na eficiência energética, de contribuir também para um futuro melhor. Acho que também essa mensagem também é percebida e dá também aqui algum empoderamento também às pessoas que trabalham e que veem o resultado do trabalho deles depois nos seus clientes e também na própria empresa. Mas eu penso que também termos uma estrutura totalmente plana, em que toda a informação flui, a informação dos indicadores, da ronda, o que é que estamos a trabalhar, em que mercados é que estamos a trabalhar, tudo isso, e eu acho que isso tudo promove também para um bem-estar e por querer se manter na empresa, felizmente. Esperemos que continue então. Mas vocês têm, em termos de remuneração, estão em média com o resto do mercado? Há stock options, muitas startups fazem isso, também dão stock options a quem fica X tempo. Também aplicam essas medidas aos vossos colaboradores ou trabalhadores? Nós, enfim, para ser honesta, tentamos sempre manter com aquilo que é a média do mercado, naturalmente, claro, óbvio. Não é? Porque também queremos trazer também as melhores condições também às pessoas e às suas famílias. Obviamente que também implementámos também isto no decorrer da própria ronda de investimento, também passámos a implementar também um plano de stock options que também promova isso. No entanto, também, embora que a própria legislação ainda não seja também ainda a melhor e que... em Portugal é difícil, não é? É difícil. Todos se queixam do mesmo. Como é que esta ideia, vamos começar do início agora, vamos chegar aqui ao momento zero. Como é que tu tens esta ideia? Portanto, tu trabalhaste na ADN, portanto já tinhas alguma coisa ligada a isto, deduzo que se calhar já era algo que vinha do teu crescimento, este interesse pela sustentabilidade. Depois foste para a Glint, que é uma empresa de farmacêutica, portanto eu não estava a ver a Glint a ter projetos de eficiência energética, mas conta-me lá, como é que foi este desenrolar até chegar à Pandora? Durante também a universidade, embora, enfim, sou engenheira mecânica de formação e de facto fui seguindo naturalmente depois as áreas de renováveis,
eficiência energética, térmica, aerodinâmica, etc. Ou seja, eram essas áreas que realmente que me deixavam mais satisfeita, mais entusiasmada. E foi muito interessante que quando fiz uma breve passagem numa empresa de sistemas de ar-condicionado, que é a Francair, por exemplo, não Air France, é Francair, que é ar-condicionado. E depois, quando surgiu a oportunidade, havia um anúncio na ADN e eu vi isto é a minha cara, é aqui que eu quero estar. E curiosamente mandei a candidatura e não me ligaram durante 2 semanas e eu liguei para lá e disse... Basicamente, não... E eu liguei... Uma empresa, neste caso, ainda para mais, a ADN é uma empresa pública. É uma coisa pública. Exato, faz parte da Direção-Geral de Energia e Geologia. Sim. Sem resposta. E eu liguei e passaram por uma pessoa da recepção e olha, sou a Márcia, eu mandei uma candidatura. Eu sou a Márcia, muito bem. Eu sou a pessoa ideal para esse... Vocês não estão a perceber. É a mim que me vou contratar. Exatamente muito assim. E passaram-me para o diretor da área, que era o diretor de desenvolvimento sustentável da ADN, achou um piadão enorme. Isso é muito bom. E disse assim: então pera lá que eu quero falar contigo. Só por causa dessa lata, vem cá, senta-te aqui à minha frente e vamos conversar um pouco. E foi exatamente, e passado uma semana já lá estava a trabalhar. Espetacular. Foi assim. Muito bom. Foi. E foi realmente uma curta passagem, porque depois este mesmo diretor disse: olha, há aqui um projeto numa empresa cotada em bolsa, na altura, e para abrir uma área de energia, estou já a falar com o CEO, que ele está muito interessado, e eu quero te chamar, que é para ires comigo. E pronto. E foi... portanto, o diretor foi e tu foste com ele. Exato. E foram assim. fazer exatamente o quê? Fomos abrir uma área que era a Glint Energy SA, ou seja, uma empresa dentro da holding da Glint, que era precisamente para oferecer projetos de eficiência energética e de renováveis a todos os clientes Glint, nomeadamente a todas as farmácias do universo da ANF, era um novo vertical, ao final. Exato, era um novo dentro do mundo farmacêutico. Aos hospitais, etc. E foi muito engraçado que depois entramos, ou seja, uma empresa com 0 currículo em energia, surgiu até na altura uma call para tarifas mais interessantes para novas centrais fotovoltaicas de concentração, projetos de inovação, e tinham acesso a tarifas. Isto em que ano? Isso é há uns anos valentes. Muitos, é melhor não irmos por aí. Vamos continuar. Vamos continuar. Que eu lembro-me disso, isso já foi há uns anos. Certo. Sim, eu era muito jovem. Eu também. E então selecionaram 5 empresas, sei lá, entre as EDPs, a Galp, etc. E estava lá a Glint na lista das empresas que receberam o PIP. Eram quase o patinho feio no meio daquilo tudo. Exato. E foram abrir essa conseguimos, área. Sim, e conseguimos, ou seja, e o resultado foi que desenvolvemos, na altura, uma central de fotovoltaica de concentração, que eram na altura projetos inovadores, e para testar uma nova tecnologia, e uma empresa sem qualquer currículo conseguiu montar esse sistema. Sim, montar esse sistema. E portanto esta foi a passagem pela Glint. Naturalmente que depois, com os tempos mais difíceis das farmácias, tiveram que se capitalizar e venderam a empresa Glint Energy SA. E depois como é que surgiu a ideia? Bom, eu depois senti aqui um desadequamento, porque era bastante jovem e... Portanto, tu saíste da empresa, entretanto. Saí da empresa, quando foi vendida. Da Glint, exato. E senti que, enfim, porque estava numa posição de liderança e depois não sabia exatamente onde é que senti aqui um desadequamento aqui no mercado, e não sabia exatamente o que havia de fazer. E surgiu um convite via LinkedIn para uma startup que era a Green Energy, acho que era assim, que era a startup, tinha sido investida pela EDP Starter. E o que é que eles faziam? Desenvolveram um hardware, uma placa de controlo, uma board de controlo de iluminação.
em que fazia a modulação do nível de iluminação, liga, desliga. Para edifícios. Para edifícios. E que eu rapidamente, eu estive lá cerca de 3, 4 meses, sensivelmente, e eu rapidamente percebi, ok, o segredo... O grande custo dos edifícios não está aqui. Não está aqui na iluminação, estamos a falar, sei lá, 10% no máximo, e também não é só isso, assim, isto temos que dar o próximo passo que é o software, não é o hardware, onde temos a Philips, a General Electric, a Osram a fazer isto, mas com uma perna às costas. E, portanto, nós temos de trabalhar na área de software, já temos novas tecnologias, a inteligência artificial já está aí, portanto, temos que começar a utilizar. E foi aí que eu comecei aqui a trabalhar na ideia, e eu pensei, não, vamos trabalhar aqui nos sistemas de ar-condicionado. Isto foi em 2017 que eu comecei a trabalhar na ideia. Depois, em 2018, retomei o meu doutoramento, neste caso já na Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Retomei e precisamente para trabalhar este tema. Sim, e foi de facto o foco da minha tese de doutoramento, que nunca, infelizmente, terminei. Ainda está ongoing. Está ongoing, é um projeto ongoing. E agora passamos para o final, portanto, falámos do início e agora vamos falar do final. Quais são os próximos passos aí para a Bandora Systems? Então, os nossos próximos passos, nós atualmente estamos a trabalhar num modelo de operacionalização da empresa em que permita a entrada fácil em qualquer mercado, ou seja, a operacionalização em qualquer mercado, e portanto os próximos... País, sim. E portanto estamos a trabalhar para que conseguimos fazer aqui um hypergrowth muito, muito próximo. Os próximos passos também é continuar a inovar, ou seja, percebemos que existe aqui um grande hype, uma grande necessidade, que é a redução do consumo energético nos data centers, especialmente aqui, portanto é curioso que a inteligência artificial vá ajudar a reduzir o consumo energético nos data centers da própria inteligência artificial, ou seja, fechamos aqui o ciclo. Que supostamente será o maior consumidor de energia no futuro próximo. Tal e qual, e portanto, claro que temos desafios, data security, privacy, claro. Sistemas fechados, enfim, temos esses desafios, portanto estamos também, próximos passos é trabalhar também nessa vertente. E claro, e depois também toda a parte de também a outra componente também, lá está, de 360 dos edifícios, ou seja, integrar iluminação, outro consumo que realmente tem crescido bastante nos últimos anos, que é sistemas de carregamento de veículos elétricos nos edifícios também, ou seja, integrar tudo isso para que possamos integrar um edifício, como falámos no início, um edifício mais sustentável. Muito obrigado por teres vindo aqui, foi um prazer ter-te aqui no programa. Muito sucesso aí para a vossa jornada e para os vossos próximos, para a internacionalização e para a inovação e desenvolvimento, ok? Obrigada. Para quem esteve a ver-nos ou ouvir-nos, espero que esta conversa com a Márcia Pereira, da Bandora Systems, possa inspirar e criar um mundo mais sustentável e com mais eficiência energética. Acompanhem mais histórias de inovadores ao subscreverem o nosso canal nas redes sociais, na RTP Play ou nas diversas plataformas de podcast. Obrigado por estarem desse lado. Até o próximo episódio.